Oi pessoal, bem-vindo. Eu vou disponibilizar hoje um tutorial para falar um pouquinho a respeito de um objeto que é de suma importância para a renderização. Trata-se do objeto câmera, tá? Eu estou usando aqui a versão 2.92, que é oficializada até o momento, vocês podem usar qualquer versão para acompanhar. Eu criei aqui uma cena bem simples, onde eu coloquei um plano, um cubo e uma esfera. Eu dei materiais para eles, tá? Vocês vão ver que eu dei um material aqui com um aspecto metálico brilhante. Vocês entrarem aqui no material, está aqui o vermelho, né? Para o cubo eu dei um azul. Para esse objeto aqui de baixo, eu vou criar uma cor um pouco mais escura e um pouco mais brilhante também. Então eu tenho três objetos que estão sendo enxergados aqui a partir desse objeto aqui em forma de uma pirâmide. Aqui na base desse objeto vocês vão ver que tem um retângulo, essa é justamente a lente da câmera. Esse objeto que está olhando a cena. É como se nós estivéssemos com um celular virado na forma horizontal, apontando aqui para um determinado ponto. E ele vai enxergar aqui a cena a partir desse ponto de vista. É assim que ele está enxergando. Esse objeto é fundamental porque é ele quem vai renderizar o que nós estamos vendo aqui na área. Essa renderização vai excluir tudo isso que aparece aqui no plano de fundo, exemplo dessas grids, dessas linhas. Então quando eu dou o render aqui, está aqui a renderização que ele está fazendo aí no cenário. E ele é baseado nessa área, que representa justamente a área que vai ser renderizada no processo. O controle dessa área pode ser feito aqui no Output, que é a propriedade de saída. Vocês vão ter Resolution X e Y, como dimensionar a resolução que vocês queiram aí para fazer a renderização. Eu tenho alguns presets aqui já pré-determinados. O que eu mais uso aqui é o 1080 e 720, 1080 por ser Full HD e o 720 por ser o HD. Então esses eu uso para formas experimentais. Vocês podem usar qualquer formato desse aqui, contanto que tenham cautela, pois determinados tipos aqui no processo de renderização faz com que o resultado seja muito lento, tá? Então eu estou usando aqui o 1280 por 720, que é o HDTV 720, e eu estou usando 50%. Quando eu dou o render 50%, eu gerei essa condição de uma tela menor. Se eu dou o render em 100%, eu estou fazendo o render em uma tela maior do que aquela que nós tínhamos, tá vendo? Mas um detalhe interessante, Luciano, o que é que eu preciso fazer para mudar a condição de renderização da minha câmera em relação à cena? Eu posso usar essas dimensões X e Y. Aqui para a câmera ela está trabalhando em dois planos. Um plano Y, que vem de cima a baixo ou de baixo a cima, ou um plano X, que vai da direita à esquerda ou da esquerda à direita. E esse plano ele pode ser recondicionado aqui nessa resolução. Se eu vier e der para ele aqui 300 em X, veja que eu mudo a aparência da lente da câmera. Se eu tentar fazer a renderização agora, eu já tenho uma renderização aqui de uma forma diferente, usando a dimensão que eu gerei aqui na cena. Tá? Então eu vou aumentar aqui para 1280. E uma das formas que eu tenho de controlar a câmera é, se eu movimentar aqui o gizmo, vocês vão notar que na medida que eu movimento, sem a câmera estar travada, eu estou movimentando a cena também em conjunto com a câmera. Eu não consigo movimentar a cena independente. Por mais que eu queira clicar no ícone e tente movimentar pelo gizmo, eu saio do processo. Mas há um detalhe, se eu travo a câmera aqui, vou abrir o menu que fica aqui à direita, sidebar, usando a tecla N de navio, vou clicar em View e vou travar a câmera em View Lock, habilitando a opção Camera to View. Aqui agora a câmera está travada. Se eu tentar fazer a manipulação do gizmo agora, repare que eu não saio mais. Eu já consigo ajustar a minha cena enquadrando-a dentro dessa área aqui de renderização. Posso usar a mãozinha para arrastar, posso usar aqui a lupinha. É só clicar com o botão esquerdo em cima dos ícones e movimentar o mouse com ele pressionado. E vocês conseguem fazer. Outra forma que eu tenho também é usar o scroll do mouse para dar o zoom. Posso usar o Shift pressionado e pressionado o botão do meio do mouse. Eu arrasto. É a mesma coisa que eu estou utilizando esses dois recursos. Ou então, usar apenas o botão do meio pressionado e movimentar o mouse. Eu tenho esse mesmo tipo de recurso que eu tenho usando o gizmo aqui em cima.
tá? Então isso é bem prático. Vou fechar aqui, clicando N, e com a câmera travada, que é interessante para a gente poder enquadrar aqui o nosso projeto, nós vamos ver que na renderização ele vai desconsiderar todas essas informações que estão aqui no fundo. Se vocês olharem o render, não aparece aquela grid, não aparece a linha, aparece apenas os objetos que compõem a cena. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui na Viewport, tá, pessoal? Clicar aqui em Overlay, eu desabilito, tá vendo? Tudo. E clicar aqui, eu desabilito as informações pertinentes ao gizmo. Habilitando os dois, eu volto as informações novamente à área. Então a câmera, ela rejeita tudo isso que está aí. Para eu ocultar essa câmera na nossa cena, se eu sair dela, eu tenho aqui a Outline. Veja que eu tenho um olhinho aqui, tá vendo? Eu posso ocultá-la, mas ela não vai deixar de ver o objeto funcionando aqui na renderização, porque ele faz parte ainda do meu esquematizador. Eu só estou ocultando para não enxergá-la aqui na área, mas ela está funcionando. Então, habilitando, eu vejo-a novamente. Uma coisa interessante é que se eu tentar fazer uma renderização com a câmera aqui, é uma renderização apenas de referência daquele momento. Mas se eu quiser fazer uma animação, eu vou usar aqui neste exemplo a timeline com 50 frames apenas. Eu diminuí a quantidade, vão ser aproximadamente aqui 2 segundos de vídeo. E eu quero fazer um vídeo desse cenário aqui, com a câmera sendo animada. Nesse momento eu não vou deixar ela animada. Então o que é que eu posso fazer? Para criar a renderização, eu clico em Render, escolho o motor, vou usar o Eevee aqui para fazer o experimento. O Render eu vou deixar com a amostragem de 16 para ser mais rápido. E agora vem o mais importante, que é definir a dimensão. Eu vou manter a câmera aqui com 1280 por 720, 50%. E notem que eu começo do frame 1 até o frame 50 aqui, ó, no frame Start e End. Então vou usar apenas 50 frames. Aqui é que eu vou definir uma saída para o meu vídeo. Eu posso usar aqui um nome câmera e vou selecionar uma pasta. É nessa pasta que eu vou gravar o vídeo que eu vou gerar aqui de renderização. É diferente do projeto, tá, pessoal? Para eu salvar o projeto, eu venho aqui em cima, Save As, dou um nome aí para o projeto e salvo o projeto que eu realizei. Então, isso é aconselhável você fazer antes de renderizar, porque se na renderização der problema, vocês não perdem o projeto que vocês já fizeram, tá? Agora aqui não, aqui eu vou gerar um vídeo dessa câmera baseado no processo que eu quero gerar no momento aqui de renderização. Então, como eu quero um vídeo em File Format, eu vou clicar. Eu posso definir um vídeo apresentando várias imagens. Então, eu uso imagens aqui, ele vai criar 50 imagens, tá? Para gerar o vídeo posteriormente, mas eu posso fazer de forma direta, como se eu estivesse pegando todas as 50 imagens que ele vai gerar, agrupado em um único arquivo e criado o arquivo de vídeo. Eu vou usar aqui o AVI JPEG. Agora, para renderizar e salvar, é necessário usar o Render Animation, que é o Ctrl F12. Nós vimos isso aí no tutorial anterior. Então, clicando aqui, ele vai fazer o quadro a quadro dos 50 frames, ó, dessa animação sendo renderizada. E eu queria que vocês notassem uma coisa. Não existe mobilidade na cena. Eu não tenho animações dos objetos, mas também não tenho animação da câmera. Pronto. Agora, para poder executar o que eu salvei, está aqui o arquivo salvo, tá certo, pessoal? Eu vou em Render View Animation. Está aqui, ó. É um vídeo, vocês vão ver que está rolando aqui a quantidade de frames, 50, mas não tem movimentação nenhuma, é um vídeo estático. A câmera está parada e os objetos não têm animação. Na verdade, fica um vídeo aí sem nenhum proveito. Diferente que se eu tentar utilizar através dos manipuladores da câmera, que podem ser feitos através daqui, ó, do Move, do Rotate, da escala. Tá? Pode ser feito com teclas R de rotação, S de escala ou G de deslocamento, ou podem ser feitos também a partir, ó, dos itens de transformação. Se eu usar o X aqui, ó, eu desloco a câmera. Então, todas essas manipulações podem ser feitas tanto com atalho, como com os ícones, como com os valores aqui de propriedade. Para gerar o exemplo, eu vou fazer apenas um deslocamento dessa câmera de animação pelo eixo Y.
e vamos ver como o vídeo ele se comporta de uma forma bem melhor do que aquela anterior. Então aqui com o objeto nessa posição, eu vou clicar no frame 1 aqui da timeline e aqui com o cursor na área eu vou usar a tecla I e vou inserir uma chave de animação do tipo Location, já que eu vou fazer só deslocamento. Ele gerou a chave aqui. Tá? Aqui no frame 50 eu vou correr a câmera até esse ponto aqui e vou usar a tecla I, Location, para fechar a chave. Nota que eu criei duas chaves de animação de locação. Então se eu der o play, vocês vão ver a câmera fazer essa movimentação. Ó. Eu animei a câmera. Veja como a renderização agora parece um pouco melhor do que aquela anterior. Dando o render, eu vou manter as mesmas características lá em Output e vou clicar em Render Animation. Ele vai criar o quadro a quadro. Veja que eu já tenho uma mobilidade de animação feita pela câmera. Não dos objetos, mas sim da câmera. Então vocês podem usar a criatividade para fazer qualquer tipo de manipulação com chave de animação da câmera. Pronto. Está aqui. Agora, se eu quiser ver o vídeo, ele foi gravado sobre o outro, já que eu estou usando o mesmo nome, câmera. E agora, voltando em Render, clicando em View Animation, está aí o meu vídeo, como ele tem uma diferença em relação àquele anterior, que estava totalmente estático. Aí eu posso fazer uma renderização diferente desse cenário, alterando esses parâmetros de resolução da câmera? Posso. Eu venho em Output, aqui em Resolution X e Y, eu posso mudar a câmera, posso botar aqui, ó, digamos, 400. Veja que eu alterei aqui a lente da câmera, como ela tem uma proporção diferente, porque eu estou usando a resolução de 400 por 720. Como é importante a dimensão. Então, se eu quiser refazer a renderização, eu vou manter as mesmas configurações, só alterei aqui a resolução e vou fazer o render novamente. Olha como mudou aqui, ó, a condição de renderização da câmera em relação à cena. Pronto. Olhando agora pelo View Animation, temos um vídeo renderizado, ó, de forma bem diferente. Então, voltando aqui à condição HD TV 720, que é o 1200 por 720, eu vou mantê-la aqui em 50 para fazer uma tela menorzinha. Esse objeto câmera, vocês vão notar que ele tem um ícone, quando ele é selecionado, aqui na barra de propriedade da direita, que é o ícone que representa ele. Tá? Aqui a gente pode mudar o tipo de lente que a gente vai usar. Podemos usar a lente em perspectiva, que é como vocês estão vendo agora. Então, se eu olhar o objeto aqui por dentro dela, nós estamos olhando o objeto uma vista 3D. E temos também a vista em panorâmica, que ele gera uma sequência panorâmica, porém usando o modo de perspectiva. Mas se vocês olharem, eu tenho também o modo ortográfico. O modo ortográfico, ele usa uma vista de dois planos. Tá? E esse controle de posicionamento da câmera pode ser feito através aqui, ó, desse zoom aqui, no caso da ortográfica, nós vamos ter essa condição aqui de zoom. Ó. Eu posso deslocar a câmera a partir daqui, lembrando que esses ajustes podem ser animados. Ele tem uns pontinhos de animação aqui na timeline, para vocês fazerem alteração qualquer. Exemplo desse zoom que eu estou fazendo aqui, na hora que vocês fizerem a animação. Podem fazer também esse deslocamento, ó, da câmera se movendo na timeline a partir desses pontinhos aqui em X e Y também. E temos também efeitos de Depth of Field, que é efeitos de profundidades, para que a câmera ela determine um determinado foco em um certo objeto. E são conceitos que a gente, no determinado acompanhamento que nós faremos aqui no canal, vamos ver mais referências sobre isso. Apenas eu queria mostrar a vocês como é simples a gente usar a câmera para determinadas animações aqui na nossa renderização. É isso que eu quero focar aqui nesse momento. Então, usando a vista em perspectiva, nós temos, ó, comprimento de foco dele. Estou usando aqui uma lente de 50 mm. Se eu quiser aumentar para uma de 100 mm, veja como eu consigo aproximar mais o objeto. Se eu quiser uma de 200, eu estou aproximando mais o objeto aqui na minha renderização. E isso pode ser animado, tá, pessoal? Eu posso animar para fazer esse zoom de aproximação ou de afastamento usando simplesmente esse Animate Property, adicionando chaves aqui na timeline. Tá certo? Aqui também eu posso trabalhar o X e o Y, que é o deslocamento da vista dela. Tá? Se vocês olharem por fora,
Se eu movimentar aqui, ó, eu estou movimentando lá a câmera. Se eu movimentar aqui, eu estou movimentando também a câmera. E por aqui eu finalizo aqui as observações sobre o objeto câmera, pessoal. É um objeto muito útil para o processo de renderização, como vocês já viram, e que a gente pode explorar bastante para fazer uma diversidade de utilidades em cima dela no nosso processo de animações e renderizações de projetos na área principal. Bom proveito, até o próximo tutorial.